Então nós vamos ter hoje a nossa aula sobre o movimento antiglobalização e dentro do movimento antiglobalização, como que os jovens, as juventudes, os estudantes, eles participaram também, algo que eu vou tratar. E, Júlia, fique à vontade, assim como a Natália Giovanni, que qualquer dúvida ou comentário pode chamar. Aí a gente pode interromper, debater, não precisa esperar o final da exposição, tá? Fiquem à vontade. Mas também, ao final, se preferirem, a gente pode conversar, certamente vai conversar. Os dois textos que eu me baseei essa aula são exatamente os dois textos que eu coloquei, né, como o base, que é o texto que eu escrevi, chamado A Globalização e Seus Críticos, foi publicado pelas Ciências Sociais Unicinos, uma revista, né, do Sul, em 2005, e um capítulo de livro do Michael Denny, um pesquisador, um cientista social norte-americano. Ele escreveu esse capítulo do livro, publicado num livro chamado Espírito de Porto Alegre, que foi organizado por Isabel Loureiro e outros. Foi publicado em 2001. O capítulo se chama Esquerda Global, um movimento social na era dos três mundos. Esse livro é um livro muito legal e várias referências de movimentos, de ideias que eu vou citar aqui, a gente encontra nesse livro. E é legal que é traduzido para o português, né? É um livro muito interessante. Eu esqueci ele na cidade da minha mãe, eu queria mostrar para vocês, eu mostro numa outra oportunidade. Infelizmente, eu esqueci. Eu vou primeiro comentar com vocês, seguindo o texto, sobre a globalização, comentar um pouco sobre o que eu chamo aqui, vou chamar aqui de teoria da globalização. E como vocês não são das ciências sociais, nessa parte fiquem à vontade, se não estiver entendendo, né? Se eu não for claro, para me interromper, para eu explicar, né? Porque diferente é uma aula, uma exposição para os alunos das ciências sociais, por exemplo, como foi ontem, para vocês que são da licenciatura em ciências biológicas. Não necessariamente vocês têm essas discussões. Eu acredito que devem ter visto muita coisa no ensino médio em outros momentos, né? Mas fiquem à vontade. E eu coloquei inclusive uma imagem que representa uma das ideias da globalização, uma das imagens da globalização, que são as redes, né, ou as teias que unem, que, é, que ligam diversos continentes e países. A gente vê que a África está um pouco apagada nesse mapa, né? E a América Latina também não está muito presente, mas ainda assim está, que talvez seja uma das representações, das ligações, né, entre os países e nações, e as áreas iluminadas do planeta também, tem relação com a globalização. É uma das imagens da globalização, por isso que eu trouxe. Nos anos 1990, nos anos 2000, dentro das ciências sociais, o termo globalização foi muito importante. O conceito, o termo, a ideia, as teorias da globalização foram muito discutidas, tiveram grande influência. Hoje menos. E não só nas ciências sociais, né, na área da sociologia, da antropologia, da ciência política, mas outras ciências humanas, inclusive na economia, também foi muito importante. E o termo também se popularizou, era bastante usado nas mídias, no jornalismo, né? Na crítica cultural. Hoje também menos. É um termo que saiu um pouco de moda, ainda que ele seja usado, a gente sabe mais ou menos o que ele significa, né? E a origem do termo não foi nas ciências sociais, na verdade, ele foi dentro das ciências sociais aplicadas, né? Porque na administração é considerada uma ciências sociais aplicadas. Dentro da administração e do marketing é que surgiu o termo. E o termo globalização, nas suas origens, ele tinha muito o sentido de homogeneização, de, 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 que todas as pessoas, as culturas, as economias, os sistemas políticos se tornassem muito parecidos, eles se homogeneizassem. Ô Vinícius, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Inclusive, essa ideia da globalização confundida, vamos dizer assim, com a homogeneização do mundo, ela também tem sido usada e foi muito usada no passado de forma ideológica, né? Com a ideia de que o planeta estava se globalizando, significava que o planeta estava se homogeneizando. Todos estavam adotando um mesmo sistema econômico, ou seja, se formando um mercado mundial capitalista,
eu quero dizer que isso, em parte, não é totalmente mentira, né? Existe um processo de formação do mercado mundial. O que se critica é que isso não necessariamente criou um mundo homogêneo, mas talvez um mundo ainda mais heterogêneo, um mundo ainda mais complexo, né? Mas a ideia e o uso ideológico da globalização se passava muito pela ideia de um mercado mundial, capitalista, de uma homogeneização política, todos os países iriam adotar ou deveriam adotar a democracia representativa e entrar no capitalismo mundial, né? E também uma homogeneização cultural, ligada à indústria cultural, ao cinema, à música, à televisão, às mídias e depois às redes sociais, a internet, a própria internet, que falava inglês, né? Também tem a ideia do inglês como fosse uma língua franca global. Em parte isso é verdade, né? Tem se formado um mercado mundial capitalista. É, é, existe uma certa forçação de barra para que os países adotem um sistema econômico semelhante ao norte-americano e europeu, a democracia representativa, que não nem sempre é tão democrática assim. E a gente sabe o poder que a indústria cultural tem para impor ou influenciar gostos, estilos, padrões de consumo, principalmente, né? Mas isso não significa que o mundo se homogeneizou. Há partes, há aspectos que se globalizaram, ou seja, a gente encontra elementos econômicos, políticos, culturais, comportamentais, linguísticos, em várias partes da nossa vida, em várias partes do mundo, mas não significa que as nações elas desapareceram, as regiões, as localidades, né? Inclusive vão se compor, se constituir resistências à globalização, globalizações alternativas. O que fizeram e fazem do mundo, a partir da globalização, não mais homogêneo, mas mais complexo, mais heterogêneo, mais difícil de compreender até. Há um processo verdadeiro, real, de constituição de uma economia mundial capitalista, né, que passa pela exportação e importação das commodities, pelos bens, né, bens de consumo, pelos produtos agrícolas e produtos de baixa industrialização ou de extrativismo, como petróleo, manufaturados. A gente tem um mercado mundial disso. Não é à toa que, então, quando tem uma crise, algo que afeta uma parte do mundo que produz petróleo, o preço da gasolina vai subir e do combustíveis vai subir porque estão ligados ao mercado mundial de combustíveis. O preço do alimento sobe também. Então a gente percebe que tem uma economia mundial capitalista de bens, os commodities, né? Mas também, especialmente, uma economia mundial capitalista do ponto de vista do capital financeiro, do capital especulativo, né? Do dinheiro, das bolsas de valores, dos investimentos, da especulação. Essa economia ela é ainda mais forte, vamos dizer assim. A gente percebe que os agentes do capitalismo global, que eu vou falar no próximo slide, eles se fortalecem, eles ganham poder e vão reduzindo o poder das próprias nações, dos próprios estados. Não significa que os estados e as nações desaparecem, mas eles perdem o poder, eles perdem muito da sua soberania, ao menos durante os anos 90 e 2000. Depois a gente vai ver que isso recua um pouco nos países poderosos, nos países ricos. A gente tem o esboço, os contornos de uma cultura de consumo global, muito ligada à indústria cultural, cinema, música, televisão, depois a própria internet. Algo muito forte, uma generalização de uma ideologia neoliberal que valoriza muito o enriquecimento individual, a busca de sucesso individual, pensar em si próprio, você S.A., e a ideia de que não existe que não existe mais alternativas, que todos nós temos que aceitar que o capitalismo, a economia de mercado, ela é onipresente e que todos devemos nos adaptar a ela e nos tornar ou empregáveis ou empreendedores. Essa ideologia neoliberal talvez tenha sido o aspecto da globalização mais bem sucedido, né? Dá para a gente pensar um pouco nisso. Bom, e como eu disse, os estados nacionais, eles não desaparecem com a globalização. Eles se mantêm, eles têm um poder, um papel importante na própria globalização,
mas certamente os estados perdem muito do seu poder de decisão e as nações elas vão deixando de ser relativamente isoladas como elas eram antes, né? Há um intercâmbio cultural, econômico, político, ideológico cada vez maior entre as nações, entre as regiões do mundo, o que rompe com os nacionalismos, com os isolamentos nacionais, regionais, o que não significa que desapareceram as nações dos estados, mas eles se enfraquecem e até reagem de uma forma, às vezes, violenta, que a gente vai ver nos fundamentalismos, né? Bom, aí eu vou falar ainda tratando da teoria da globalização, de quem são aqueles agentes do capitalismo global, os agentes da globalização hegemônica, da globalização capitalista, da globalização que mais transforma ou que, a princípio, modifica nossos modos de vida, né? E que são os adversários do movimento antiglobalização. Primeiro, e talvez mais importante, as agências econômicas supranacionais. São organismos multilaterais transnacionais que passam a determinar diversos acordos, diversas mudanças na economia dos países, especialmente dos países pobres, dos países do terceiro mundo, que vão desafiar seriamente a hegemonia desses países e vão obrigar cada vez mais aos países a perderem a sua soberania diante dos interesses, das necessidades desse capitalismo global, né? São essas agências, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que tem exigido desde ao menos os anos 70 do século passado diversas mudanças econômicas radicais nos países pobres em troca do pagamento ou de rolar o pagamento da dívida externa, né? Por exemplo. Algo semelhante tem feito o Banco Mundial também, né? E a gente vai ver também a Organização Mundial de Comércio, que impôs ou tentou impor alguns acordos ou formas de atuação das economias nacionais que vão abrir cada vez mais os países à economia global capitalista. Né? A gente vai ver que vários dos protestos do movimento antiglobalização estão ligados às reuniões dessas agências econômicas supranacionais, o FMI, o Banco Mundial e a OMC. Também a gente vai ver que alguns países, alguns estados nacionais, alguns governos, ou alguns estados, vamos chamar assim, nacionais, também vão ser importantes agentes da globalização. Porque a globalização passa a ser importante para esses países mais ricos aumentarem ou manterem o seu poder em relação às regiões, às outras regiões do mundo, as regiões mais pobres ou as regiões subordinadas ao G8, né? G8, Estados Unidos, me ajude se eu confundir. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, China, Rússia, falta mais dois, Japão. O último acho que é o Canadá, mas não tenho certeza. Alguém me ajuda? Depois a gente verifica isso. Me ajuda aí a fazer busca. Mas acho que são esses os 8 países mais ricos do mundo, né? Mas basicamente Estados Unidos, a União Europeia, né? Aí, portanto, a Alemanha, Inglaterra, Alemanha e França, Inglaterra, China e depois a Rússia, né? Quando ela se reergue do final do comunismo, né? Um outro elemento importante, um outro sujeito importante do capitalismo global são os blocos econômicos regionais, que são uma espécie de agente intermediário entre os governos, os estados nacionais e o capitalismo, o mercado mundial, né? Ao mesmo tempo são uma espécie de resistência dos estados nacionais e ao mesmo tempo são mecanismos que levam esses estados nacionais a ainda mais perderem sua soberania. Os 3 que eu vou citar aqui, mas tem muitos outros, né? Tem o próprio Mercosul, tem acordos entre os países asiáticos, por exemplo, que eu não citei. Esses 3 são importantes porque estão... E até a União Europeia, que talvez seja o que mais longe foi, né, nessa unificação econômica. Porque não só foi uma unificação econômica, mas também, em parte, política e social. Sem contar que eles criaram uma moeda comum, o euro. Algo que o NAFTA não fez, por exemplo. O NAFTA vai ser importante. O dia que o NAFTA começou a funcionar, que foi dia 1 de janeiro de 1994,
teve um protesto, uma revolta, um levante armado dos zapatistas no México, no sul do México, em Chiapas, que é considerado como o início do movimento antiglobalização. Então, por isso que ele está aqui também nessa lista, nesse exemplo, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. E também vai ser importante para o movimento antiglobalização a proposta da ALCA, que seria uma área de livre comércio das Américas. Seria uma espécie de um NAFTA ampliado. Né? Essa quebra de barreiras econômicas para exportação e importação e especulação financeira que tem no México, Estados Unidos e Canadá, se expandiria para todas as Américas. E alguns dos protestos estão ligados à rejeição da ALCA, que foi uma das vitórias do movimento, de certa forma, porque ele não aconteceu, a ALCA não aconteceu. O outro agente importante, vejo que nem todos são, aliás, as agências econômicas supranacionais, o G8, e agora as corporações transnacionais, eles não são novidade, eles já existiam antes, só que acontece que eles mudam um pouco o seu papel, ganham mais poder, importância e relevância, assim como as grandes empresas que já não têm mais exatamente ligação com uma única nação, com um único Estado. Elas deixam de ser as corporações transnacionais, elas deixam de ser multinacionais, não é? Porque a ideia de multinacional é que ela tem uma sede, por exemplo, a General Motors tem sede nos Estados Unidos, e aí ela tem as suas filiais em outros países do mundo. As corporações transnacionais, elas não pensam mais como tendo uma sede numa nação. Né? Elas são um agente que transcende as nações, inclusive a nação original. A General Motors é um exemplo de uma grande corporação que de multinacional virou transnacional. Né? Assim como as empresas de petróleo, assim como o McDonald's, a IBM, a Microsoft, são algumas dessas grandes corporações transnacionais e algumas delas também, como alguns bancos, e o próprio McDonald's também eram alvos prediletos do movimento antiglobalização. O capital financeiro global, que eu citei aí para vocês, ele cada vez mais ele não tem nação, não tem mais pátria, não tem mais país. E ele busca o país que oferece mais vantagens para a sua especulação. É aquele país que mais, por exemplo, tem juros da dívida externa, ou que oferece mais possibilidades de lucro com a sua especulação, ele vai fazer o investimento lá. E possibilidade de lucros pode ser o país que não ter leis ambientais, ou acabar com as leis ambientais, ou afrouxar as leis trabalhistas, ou não ter leis trabalhistas. São dois exemplos, né? E é o lugar que o capital financeiro vai especular, investindo em indústrias, em agropecuária, em agronegócio. E aí, se é um país que tem poucas leis ambientais e poucas leis trabalhistas, como acontece em várias partes dos países pobres, né, no sudeste da Ásia, por exemplo, na China, no próprio Brasil, na América Latina, ele vai especular lá. Né? Isso pode trazer enormes prejuízos às suas populações, do ponto de vista social, humano, trabalhista e ambiental. E, finalmente, um agente muito importante é o Estado norte-americano, que durante esses anos atuou fortemente em favor da quebra das barreiras comerciais, econômicas dos países. Ele começa a mudar a sua atuação, e aí a globalização vai perdendo força, depois dos atentados em 2001, de 11 de setembro de 2001, às Torres Gêmeas e ao Pentágono. E principalmente após a Segunda Guerra do Iraque, em 2004, que aí a ênfase deixa de ser a globalização e passa a ser a guerra contra o terrorismo. Aí vai haver uma mudança na própria atuação do Estado norte-americano. Eu vou falar um pouco mais disso depois. E também, os países que pareciam que iam se tornar filiais do capitalismo global patrocinado pelos Estados Unidos, passam a desafiar os Estados Unidos. Primeiro a China e depois a Rússia, que, né, a União Soviética se desmantela, parece que o antigo mundo soviético, o antigo mundo socialista passa a ser um novo lugar de investimento do capitalismo global, mas a Rússia e a China passam a cada vez mais a desafiar os Estados Unidos dentro do mercado capitalista mundial. E aí o Estado norte-americano passa a ter uma atuação mais protecionista do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, geopolítico. E aí, a partir de meados dos anos 2010, dos anos 2000,
especialmente depois de 2004, a globalização vai se arrefecendo, vai perdendo sua força, não é? E aí o próprio movimento, os movimentos sociais, eles vão mudando. Mas até os anos 1990, os anos 2000, o grande adversário dos movimentos sociais progressistas era a globalização, e esses agentes em especial. Bom, algumas reações à globalização, algumas delas vão ser fundamentalistas, não nada progressistas, como os fundamentalismos que vão inclusive patrocinar ataques que a gente chama de terroristas, né, como o fundamentalismo islâmico, mas outros fundamentalistas religiosos vão surgir dentro dos próprios Estados Unidos, fundamentalismos evangélicos, né, por exemplo, fundamentalismos étnico-raciais, como as guerras de destruição entre nações, entre etnias e raças, não só dentro da África, mas também na antiga Iugoslávia, que vai haver massacre de etnias que antes formavam o mesmo país, não é? E também o movimento neonazista, neofascista e outros movimentos de extrema-direita, por exemplo, o movimento da supremacia branca nos Estados Unidos. Não é? É uma reação à globalização, a essa suposta quebra de barreiras, uma homogeneização do mundo, que é uma reação até antimoderna, muito regressiva. E uma outra reação que é mais positiva, eu acredito, mais progressista, é o movimento anti-globalização ou alter-globalização. Tem essa disputa, eu vou falar um pouco disso no próximo slide, né? Se o movimento anti-globalização, alguns preferem que chame o movimento de alter-globalização, ou seja, de uma outra globalização. Um movimento por uma globalização alternativa. Tem três tendências, talvez. Uma parte que eu coloquei entre aspas conservadora, porque é um movimento anti-globalização que visa deter os efeitos mais perversos da globalização por uma questão humanitária, por uma questão cristã, religiosa, né, por uma questão de caridade, uma questão de filantrópica. Né? Essa motivação cristã, humanitária, filantrópica, caritativa, está na origem de alguns movimentos, organizações que foram importantes. Não estou dizendo que não foram importantes, mas tem um tom que eu chamei aqui, entre aspas, mais conservador, né? De tentar, por meio de algumas ações e campanhas, deter ou reduzir os efeitos mais perversos da globalização. Por exemplo, a campanha Jubileu 2000, que é uma campanha que propunha o perdão da dívida externa aos países do terceiro mundo, e a mobilização pela justiça global, que tenta levar a defesa dos direitos humanos às regiões do mundo que passam a ser assoladas pelas guerras fundamentalistas, pelos conflitos orientados, influenciados pelos fundamentalismos étnico-raciais, principalmente. O exemplo que eu dei da Iugoslávia, alguns países também na África e na própria Ásia também enfrentaram essas guerras, né? Essas guerras civis, vamos chamar assim, de teor étnico-racial, religioso, político. Os defensores da desglobalização, especialmente alguns países do terceiro mundo, que propunham uma redução da aceleração da globalização e uma defesa da nação, da ideia das comunidades indígenas, da comunidade camponesa, mas não num tom fundamentalista, uma ideia que elas recriassem e fossem defendidas em relação à globalização. Mas eu não vou falar muito dessa para não confundir, né? O mais importante para a gente vai ser os críticos da globalização hegemônica ou capitalista, como sindicatos, partidos, organizações, movimentos, coletivos, campanhas, que tiveram duas ênfases. Todos esses que eu estou citando, gente, os conservadores, os defensores da desglobalização e os críticos da globalização, eles tenderam a fazer coalizões, alianças e participar juntos de diversos movimentos, protestos e ações. Né? Mas dentro dos críticos da globalização hegemônica, né, você vai ter duas tendências, os reformistas e os radicais. Os reformistas tendiam a chamar o movimento de alter-globalização, que movimento por uma globalização alternativa, por uma outra globalização. Ou seja, eles
queriam ser mais propositivos. Já os radicais gostam de se chamar de antiglobalização, porque eles também propõem uma outra globalização. Mas a ideia de ser anti é a ideia de ser mais combativo, de uma resistência mais combativa, às vezes até violenta, e no sentido da resistência dos zapatistas, por exemplo, uma luta armada no México, uma guerra no México, vamos dizer assim, um levante armado dos camponeses indígenas do sul do México, ou então os black blocs, que enfrentam a polícia ou que atacam fachadas de bancos, de corporações transnacionais, e que também fazem a defesa dos protestos dos manifestantes pacíficos, né? Mas, falando dos reformistas, eu citei aqui dois. Primeiro, a ATAC, a Associação pela Tributação das Transações Financeiras. A ATAC propunha, já que vai ter globalização, vamos colocar algumas regras, algumas leis, alguns mecanismos regulatórios que façam que ela seja menos perversa. Por exemplo, essa ideia da ATAC, que o capital especulativo, quando ele vai de um país a outro para investir, ele vai pagar uma taxa, vai pagar um imposto. E essa taxa, esse imposto, ele vai ser usado para garantir alguns direitos sociais, por exemplo, alguns benefícios sociais, naqueles países que vai ter um investimento, por exemplo. Né? E a campanha global Trade Watch, né, a gente vai falar depois, era uma campanha que queria impedir a aprovação do Acordo Multilateral de Investimentos, que justamente propunha o contrário da ATAC. O Acordo Multilateral de Investimentos, que a Organização Mundial do Comércio propunha, era ele acabar com qualquer barreira ao capital financeiro. Qualquer taxa, qualquer imposto, se ele houvesse em algum lugar alguma taxa, algum imposto de renda, alguma taxação para ele entrar no país, alguma regulação, algum mecanismo que coibisse esse investimento, ia acabar, vamos dizer assim. Né? A gente vai ver que essa campanha foi muito importante e ela talvez patrocinou o principal protesto anti-globalização que aconteceu em Seattle. Bom, aí tem a foto da ATAC e do Black Bloc que eu já comentei com vocês. Meninas e Vinícius, se tiver qualquer comentário, pergunta, fiquem à vontade, tá? O movimento anti-globalização e a juventude. Aí acho que eu já acabei comentando, né? Antiglobalização, autoglobalização. No meu texto, eu defendo o movimento autoglobalização, mas eu mudei um pouco de opinião. Porque a ideia de antiglobalização, originalmente, tinha a ideia mais de resistir, impedir que a globalização aconteça. Né? Ou seja, ela seria mais conservadora, mas não. Os que se chamam de antiglobalização, eles adotam o anti com um tom combativo, um tom mais radical, um tom até mais agressivo contra a globalização. E o movimento anti-globalização foi muito radical no fim. Ele não foi um movimento reformista, um movimento moderado, como aqueles que defendiam a alta globalização queriam, né? Como por exemplo o ATAC. Eles foram movimentos, foi um movimento na prática bastante combativo, bastante radical, e talvez tenha sido isso a causa do seu sucesso. Não que eu defenda que os movimentos têm que ser combativos, radicais, mas às vezes, e foi um movimento de globalização, esse é o único caminho. Então, na verdade, um texto meu, apesar de defender o autoglobalização, né, eu mudei um pouco de opinião. Eu acho que a antiglobalização expressa mais o que foi esse movimento, porque ele foi um movimento muito combativo, foi um movimento de enfrentamento mesmo, né? E a juventude, né, no movimento. Aí tem uma foto de um protesto em Seattle, em 99, no dia que ia ser votado o Acordo Multilateral de Investimentos. Ia ser votado pelos delegados da Organização Mundial de Comércio, representantes dos países do mundo que participam da OMC. Não é? E esse protesto aconteceu no dia que aconteceu essa reunião, essa votação. E a gente vê que há um caráter de reverência, de juventude no manifestante, que se veste de tartaruga, né, ou seja, tem uma defesa do ambiente aí, né? E ao mesmo tempo tem uma ironia com o uniforme da polícia, porque essa fantasia vai ajudar ele a se proteger da polícia também, do ataque da polícia. E aí, um jogando o megafone na cara do outro, né? A ironia aí, ele enfrentando
aí o batalhão policial, né? Mas o movimento antiglobalização foi um movimento com grande participação de pessoas jovens, que não necessariamente se apresentavam como estudantes, não necessariamente, mas muitas pessoas jovens, especialmente dos coletivos e movimentos anarquistas, autonomistas, coletivos identitários, como, por exemplo, de mulheres, de pessoas negras e negros, de pessoas LGBTQIA+, né, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, assexuais e outros. Esses movimentos identitários, né, tiveram e têm grande participação de pessoas jovens. Eles são os principais ativistas e militantes. Mas o movimento antiglobalização não foi feito só por jovens, ele foi feito por meio e seus coletivos e movimentos. Ele foi feito pela coalizão, pela aliança, pela junção de várias gerações e de vários tipos de movimentos. E de movimentos que representavam diferentes classes sociais, diferentes causas. Por exemplo, em Seattle teve a participação dos coletivos jovens autonomistas e anarquistas, mas também teve uma participação importante de organizações não governamentais que faziam a crítica à globalização, inclusive aquelas mais conservadoras e reformistas que eu citei. Mas também teve os sindicalistas, que representavam o movimento operário dos trabalhadores, e justamente o sindicato, a União, né, Sindical dos Trabalhadores da Indústria dos Estados Unidos, a FCL, né, que foi muito importante em Seattle. E essa coalizão ela foi interessante porque eram organizações, movimentos que eram de várias partes do mundo e que de pessoas e movimentos e organizações que se reuniam para protestos e para fóruns em diferentes lugares do mundo. É uma diferença importante para os movimentos anteriores, que tinham um caráter mais nacional. Mesmo que eles acontecessem ao mesmo tempo em várias partes do mundo, cada movimento tinha sujeitos, agentes, pautas e organização nacional. O movimento antiglobalização ele passa a ter uma articulação, mesmo que informal, que é global também. Isso é algo muito interessante e importante. Né? Teve a participação então, de várias gerações, de várias classes, e articuladas globalmente, ainda que informalmente. E é óbvio que quando o protesto era nos Estados Unidos, a maior parte dos participantes eram norte-americanos, mas outras organizações participavam e aquele protesto tinha um significado para o movimento como um todo. E finalmente, o movimento, talvez pudesse ser colocado aí, ele foi uma coalizão de organizações, coletivos com pautas diversas, que tinham como aspecto comum a luta contra a globalização, que a globalização afetava as suas pautas específicas, como, por exemplo, as mulheres, as pessoas negras, os defensores do terceiro mundo, aqueles que lutavam contra a pobreza, os ambientalistas, aqueles que lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Eram diversos movimentos com pautas diferentes, mas a luta contra a globalização os unificava, os aproximava, pelo menos em alguns protestos e em alguns eventos. Então foi um movimento também que juntou diversas pautas e causas numa ação comum. Pautas e táticas, né? As táticas, ou seja, as formas de ação mais comuns foram as manifestações de rua, as passeatas, manifestações, né, marchas, tem vários nomes, comícios, em geral manifestações de rua. Em geral, essas manifestações de rua elas estavam ligadas a bloqueio de reuniões dos agentes do capitalismo global, para impedir que houvesse uma reunião do FMI, do Banco Mundial, da OMC, do G8, impedir ou ao menos atrapalhar. Ou então, se não conseguisse impedir, quando fosse passar na mídia, na televisão, sobre a reunião do G8, tinha que mostrar o protesto também. Olha, tem gente descontente com aquilo, tem críticas àquilo, né? E também uma outra tática importante foram amplos fóruns de discussão. O mais importante deles foi o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, que começou em Porto Alegre, né? Nem sempre aconteceu em Porto Alegre. Eu vou falar um pouco dele depois. E também os Black Blocs, que talvez seja a tática
mais polêmica no movimento antiglobalização, né? Que a gente viu depois, em 2013, veio acontecendo os protestos, que os black blocs são chamados pela mídia de vândalos, né? Os black blocs são polêmicos porque nem todos os participantes do movimento de globalização, especialmente os moderados, os reformistas, concordam com os black blocs. Os black blocs, eles têm a sua importância, vamos dizer assim, para o movimento, pelo ataque a símbolos do capitalismo global, como as fachadas dos bancos, as fachadas do McDonald's, né? Mas também eles foram importantes para a defesa dos manifestantes pacíficos, que grande parte dos protestos era uma coalizão de pessoas com diversas ideias e diversas formas de agir. A maior parte era pacifista, né? Não queria enfrentar a polícia. Então os black blocs, muitas vezes, e também isso aconteceu no movimento de 2013, das praças, eles serviam para proteger os manifestantes pacíficos, ou para ficar como uma tropa de choque, né, para defender os manifestantes pacíficos, ou então, assim, eles iam aprontar uma bagunça em algum lugar e chamavam a atenção da polícia e a manifestação podia seguir mais tranquilamente, sem tanta intervenção da polícia, né? Mas é polêmica a atuação dos black blocs, né? Ainda hoje, né? E as pautas, em geral, elas eram pautas defensivas. A gente teve na aula, discutiu na aula passada, em 1968, a pauta de 1968 era uma pauta propositiva. Lógico que tinha críticas, né? Mas era uma pauta, sobretudo, propositiva. Em defesa da autonomia dos países do terceiro mundo, em defesa da descolonização dos países que eram colônias, em defesa do socialismo, de um socialismo mais humano, democrático, em defesa da democracia, pelo fim da ditadura, pela liberação dos comportamentos, como a contracultura falava, por mais possibilidades de liberdade de comportamento sexual, de abertura de mentes, né? Um movimento anti-globalização foi um movimento com pautas muito mais defensivas do que propositivas, muito mais contra do que a favor, né? Porque o momento era diferente. Era muito mais um momento de reação ao capitalismo global, que estava ameaçando e continua a ameaçar muitos aspectos que a gente considera positivos da nossa vida, do que de propor um avanço. Era muito mais um movimento de defesa de direitos do que de busca de novos direitos. Era muito menos um movimento de libertação como um movimento de reação, vamos dizer assim. Por exemplo, pauta contra a retirada de direitos sociais e trabalhistas, e ambientais, e também de leis ambientais, especialmente nos países ricos, mas também nos países pobres que ainda tinham algum direito social e trabalhista e leis ambientais. Também muito forte essa pauta, e é importante para vocês das ciências biológicas, vocês vão perceber, a luta ou a denúncia da mercantilização dos comuns. Comuns aí quando a gente vai pensar em bens comuns, patrimônios comuns, coisas que pertencem a todos, ou deveriam pertencer a todos, ou que em algum momento pertenceu a todos. A todos pode ser a nação, ou uma comunidade, ou a um grupo, ou uma cidade, uma localidade, a uma família, ou as pessoas que são humanas, né? Que a intenção do capitalismo global, já vou tirar essa palavra, Júlia, é que esses comuns se tornem mercadorias, que sejam mercantilizados e privatizados. Água, terra, fauna, flora, patrimônio genético, educação, saúde e bem-estar. Em alguns lugares do mundo, esses bens eram ou já foram comuns, não eram mercadorias, nem privatizadas nem mercantilizadas. E a globalização vinha forçando a que esses comuns se tornassem mercadorias, bens privatizáveis. Júlia, se chamou ou só sem querer? Você baixou a mão? Não, eu chamei sim. Sobre esse assunto, né, da mercantilização de comuns, é o que o Bolsonaro está querendo fazer agora com essa questão dos fertilizantes da Rússia, né? Que ele quer usar as terras indígenas para
fazer esse composto químico que a gente depende lá da Rússia. É tipo isso, não é? Exatamente, Júlia. As reservas indígenas foram uma das poucas coisas que alguns dos comuns, exemplos de comuns que resistiram ao processo de globalização. Então a gente percebe que, de certa forma, essa tendência do capitalismo de mercantilizar tudo continua. É isso. Em nome da defesa da economia nacional, ó, garantir o fertilizante, ele avança sobre algo que era comum e vai tentar privatizar a terra dos indígenas e mercantilizar. Não sei, não tanto privatizar, né, Júlia, mas mercantilizar, explorá-la, né? Eu acho que é um ótimo exemplo que você deu, um grande exemplo. Muito bem. E aí é tratar coisas que em algum momento foram ou ainda são comuns, são públicas, são de todos, em mercadorias. Isso é uma grande marca da globalização. Na verdade, é uma marca do capitalismo. A globalização reforça isso, né? Muito bem. E também, algo que eu já citei, contra os malefícios humanos, sociais e ambientais que vinham sendo promovidos pela quebra de barreiras à livre ação do capital global, né? Por exemplo, a quebra de leis ambientais, trabalhistas, para que as corporações transnacionais pudessem criar, então, tirar lá a sua indústria lá, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem muita lei de proteção ao trabalhador, ele leva lá para o Vietnã, para a China, onde não tem lei trabalhista ambiental, ele praticamente pode despejar os resíduos da produção no ambiente sem nenhum problema e pode explorar o trabalhador a ponto dele quase ser um escravo, né? E ele faz isso indiretamente, na verdade, né? Porque ele vai contratar terceirizadas, subcontratadas para fazer o serviço de trabalho sujo. Não vai fazer isso diretamente, né? A empresa que escraviza o trabalhador para fabricar roupas da Nike não tem o nome da Nike na fachada. É uma terceirizada ou uma subcontratada, por exemplo. Mais questões, gente, sobre essa parte? Fiquem à vontade. Então eu vou seguir. Origens do movimento antiglobalização. Eu vou entrar mais agora no texto do Michael Denny. Ele vai tentar mostrar no texto dele que o movimento antiglobalização não surgiu do nada, como um raio, né, num dia de verão, assim, uma tarde quente, como hoje aqui em Alfenas, né? Não, teve um processo de gestação, de preparação, de mobilização, mesmo que de forma lenta, subterrânea, às vezes desorganizada, confusa, mas tem um processo de construção de um movimento, de pessoas, de pautas, de pessoas ativistas, de pessoas interessadas naquele assunto, preocupadas com aquilo, afetadas por aquilo, de organizações, de coletivos, de pautas, de ideias. E ele cita, primeiro, duas ondas de revoltas contra o FMI. A primeira no final dos anos 70 e nos anos 80, especialmente nos países pobres, né? E um exemplo aqui tem uma foto à direita, acima, de um protesto no Brasil, em São Bernardo do Campo, em 1982. Era ainda o governo militar do Figueiredo, e aí teve uma série de medidas impostas pelo FMI para o Brasil rolar o pagamento da dívida, e aí esse protesto denunciava o governo, mas também denunciava direto e indiretamente o FMI, né? Essas revoltas aconteceram em várias partes do mundo, o texto dá exemplos, né? Em especial no antigo Terceiro Mundo, assim como essa segunda onda de revoltas, do final dos anos 80 e início dos anos 90, né? que também que também aconteceram especialmente nesses países e também em alguns países do antigo mundo socialista, no leste europeu, né? Mas assim, para a grande parte das pessoas ligadas ao movimento de globalização, o começo do movimento, a inauguração dele foi no dia 1 de janeiro de 1994, que foi o levante dos zapatistas no sul do México, né, na região do Chiapas, na data que o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ia passar a vigorar. Porque, olha, é uma reação, então, a um mecanismo diretamente criado pela globalização neoliberal. E também porque os zapatistas
antes de organizar o protesto e depois que fizeram o seu levante armado, eles buscaram a solidariedade de organizações no mundo todo, daqueles sujeitos que já estavam se formando nos movimentos da primeira onda de revoltas contra os FEMI e a segunda, eles mobilizaram essas pessoas pedindo apoio delas. Então, os zapatistas não só fizeram o primeiro protesto contra a globalização, com esse nome, vamos dizer assim, ainda que é contra o NAFTA, mas eles começaram e foram importantíssimos para formar essa rede de solidariedade e intercâmbio entre as organizações, coletivos e sujeitos do movimento antiglobalização. Tá? Então, acho que isso é muito importante também de citar, né? Que eles fizeram um movimento contra a globalização, falaram assim, a globalização não afeta só nós, afeta pessoas de todo mundo. Eles conseguiram essa rede de solidariedade e ajudaram a que eles se interconectassem. E usando os e-mails, né? Era o tempo do e-mail, né? Que a gente conversou numa das aulas passadas, né? A internet foi importante também para eles. Os principais protestos, além daqueles que eu citei no slide anterior, teve vários, em geral, durante reuniões daqueles agentes do capitalismo global, né? Talvez o mais importante, o mais bem-sucedido, foi em Seattle, em 1999, durante a rodada do milênio da Organização Mundial de Comércio, em que os delegados, representando vários países do mundo, provavelmente iam aprovar aquele acordo multilateral de investimentos, que quebraria praticamente qualquer barreira econômica, legal, taxação, à circulação de capital especulativo. Para você importar carro, importar trigo, importar comida, você paga imposto. Para você fazer especulação financeira, não ia ter mais nada. Nenhuma barreira. Basicamente é isso que ia acontecer. É como se todo mundo fosse aqueles paraísos fiscais, né, que a gente às vezes vê sendo comentados aí na mídia, né? E o protesto foi bem sucedido. Eles impediram que acontecesse a reunião. E esse acordo nunca foi aprovado. Não na Organização Mundial do Comércio, não formalmente. E em 2000 houve um outro protesto muito importante, em abril, uma reunião do Fundo Monetário Internacional que aconteceu em Washington, também nos Estados Unidos de novo. Em abril de 2001, teve protestos no Canadá, em Quebec, e em Buenos Aires, na Argentina, contra a ALCA. Eu pulei contra a ALCA, que é o Acordo do Livre Comércio das Américas, que também acabou não acontecendo. Eu pulei o protesto em setembro de 2000, que tem uma foto aí também, né? Que foi em Praga, né? Uma protesto de uma reunião que reuniu o FMI e o Banco Mundial. Praga, na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, mas acho que já era a República Tcheca, no leste europeu, na Europa. Ou seja, vejo que vai avançando para o antigo mundo comunista, né? E em julho de 2001, protestos contra a reunião do G8 em Gênova. Tem uma foto de Seattle, outra, uma foto em Praga, aí os Black Blocs, né, atacando a polícia. E aqui tem mais outras duas fotos. Uma em Buenos Aires, em 2001, contra a ALCA, e a outra em Gênova, na Itália, em 2001, quando um manifestante foi morto pela polícia. Ele foi atacar um extintor com um carro, de um jipe de uns policiais. Ele foi atacar com o extintor e o policial baleou ele e passou o jipe por cima dele, né? Depois a tropa de choque passou por cima do corpo dele também. Então foi uma foto assim marcante, né? Do movimento que era um movimento que não usava armas de fogo, mas foi atacado pela primeira vez com armas de fogo, né? E também, além dos protestos, uma outra forma importante de ação do movimento antiglobalização foram os fóruns, os amplos fóruns de reunião dos apoiadores do movimento, né? Outros participantes. Especialmente o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Ele continua acontecendo até hoje, né? Mas eu citei só esses quatro. O de 2001, 2002, 2003 em Porto Alegre, que inclusive esse livro que o Michael Dellin escreve um capítulo é um dos frutos desse fórum, do primeiro fórum social. Aí tem um slogan, Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Já veja que tem uma ideia da autoglobalização, né? É mais não fazer proposições e não só fazer críticas, né? Ou combate, ou ser contra, né? Propor algo, né? Tem um pouco esse tom Fórum Social Mundial, né? Mas era um espaço amplo, né? De discussão em que jovens, adultos de várias partes do mundo se reuniram e se reúnem ainda. E em 2004 aconteceu na Índia. Bom, para terminar, o último slide,
uma breve comparação do movimento antiglobalização, 68, e uma já antecipação da revolta das praças, né? Que é o movimento dos anos 2010. Vamos ver muito brevemente as diferenças e semelhanças, tá? 1968 foi um movimento, sobretudo, segundo Michael Denny, eu concordo com ele, de liberação, de libertação. Não foi tanto um movimento de identidade. Ainda que em 68 tenha havido protestos do movimento negro, começou o movimento LGBT, o movimento feminista começa sua segunda onda, mas eram movimentos menos que propondo uma defesa de uma identidade, de uma diferença, e mais lutas por direitos diante de estados repressores, ou diante de estados não democráticos, ou diante de estados que reprimiam com suas leis ou sua forma de atuação, suas políticas, eles davam menos direitos às pessoas negras ou às mulheres, ou impediam a livre orientação sexual de pessoas LGBTQIA+, ou oprimiam os países do terceiro mundo. Né? Então, mais do que de identidade, eram movimentos de libertação, de liberação. E os protestos eram contra os estados, ainda que tenham acontecido em todo o mundo com certa simultaneidade, os adversários eram os seus estados nacionais, os seus governos, né? Em cada um dos três mundos. O primeiro mundo capitalista desenvolvido, o segundo mundo socialista soviético, o terceiro mundo desenvolvido. Né? E não houve uma unidade nem informal entre os manifestantes, as organizações. Eles tinham uma organização, uma dinâmica que era nacional, não internacional, não global, ainda que o movimento tenha sido uma onda mundial, né? tenha acontecido simultaneamente. Já o movimento antiglobalização, aí sim, a identidade foi muito importante. Parte importante dos movimentos e coletivos e organizações mais combativas eram movimentos identitários, que estavam defendendo a expressão de uma identidade. A defesa de uma identidade ameaçada pela globalização. Identidade indígena, camponesa, negra, de negros, de negras, de pessoas LGBT, das mulheres. Então aí havia assim uma coalizão entre diferentes movimentos identitários principalmente, mas também de movimentos que defendiam o trabalho, de pautas ambientais. Então foi uma coalizão entre diferentes tipos de organização e movimentos, se destacando os identitários, aí sim a identidade foi fundamental, e eles faziam uma coalizão contra o inimigo comum, o adversário comum. Né? E a pauta era defensiva, não era uma pauta mais contra do que pró, né? De crítica, não tanto aos estados, mas também aos estados, mas aos estados porque eles eram permissivos à globalização. Mas os grandes adversários eram os agentes do capitalismo global, né? O FMI, o Banco Mundial, o OMC, o G8, os países ricos em coalizão, os blocos econômicos regionais e as corporações transnacionais. O repertório, ou seja, as táticas que eu citei lá atrás, eram táticas autonomistas e identitárias. Eu já falei da identidade, eu vou falar do autonomismo. A ideia da coalizão era de buscar o consenso e que todos os movimentos e todas as pessoas tivessem o direito a falar e que a decisão sobre como fazer o protesto, qual era o slogan, qual era a pauta, qual era a forma de agir, tinha que ser decidido em consenso com a participação de todos. Isso é um princípio do movimento autonomista e anarquista, né? Da horizontalidade, das assembleias como tendo decisão. Então, isso é uma característica muito importante do movimento antiglobalização. Ele retoma e usa com grande capacidade, com grande maestria, essa forma de ação autonomista neoanarquista, que conseguia, no fim, juntar as diferentes chama entre aspas de tribos, ou os diferentes coletivos identitários. Já a revolta das praças dos anos 2010 tem algumas semelhanças com o movimento de antiglobalização
e algumas com o movimento 68. Primeiro, que a gente pode considerar que aquela globalização dos anos 1990 e do início do século XXI, ela se alterou, porque o cenário geopolítico foi mudando bastante após o 11 de setembro de 2001 e após a Segunda Guerra do Iraque em 2004. Também a gente tem que citar a crise econômica mundial de 2008, que fez com aquele mercado econômico mundial, aquela economia mundial capitalista, ela entrou numa crise e continua até hoje em crise, na verdade. E também, não coloquei aí, mas eu lembrei durante a aula, a ascensão de novos países poderosos economicamente e geopoliticamente e militarmente. A China primeiro e depois a Rússia, né? Que vão fazer sombra aos Estados Unidos, ou que vão competir com os Estados Unidos, que deixa de ser a única superpotência global, né? A gente tem pelo menos 3 poderosas frentes econômicas, geopolíticas e militares, que até anteontem mais ou menos conseguiam se entender. Com o conflito com a guerra, né, na Ucrânia, aí se desentenderam seriamente. Né? Bom, o movimento das praças, só para vocês saberem, ele começou com a Primavera Árabe em 2010, 2011, na Tunísia, né, nos países do norte da África, foi para o Egito também. Eram movimentos que tinham como pauta a defesa de direitos sociais, de críticas às elites econômicas e políticas da nação, o seu adversário eram os estados, e movimento das praças porque realmente eles ocupavam praças públicas para defender ou para se reunir lá. E mais que movimentos marcados por marchas, manifestações, né, que eram movimentos de ocupação de espaços centrais, espaços simbólicos, como as praças. Isso aconteceu na Turquia, aconteceu no Egito, aconteceu na própria Ucrânia em 2013, aconteceu, acho que, não sei se eu falei o Egito, mas o Egito também, que a principal praça de Cairo foi ocupada e disputada. E um outro momento importante desse movimento das praças foi em 2013, que em várias cidades eles ocuparam praças, mas em geral ocupavam grandes avenidas. Teve no Brasil, em 2013, um caráter meio de marcha, de passeatas também, diferente de outros países, né? Bom, aí a gente tinha no momento da revolta das praças, de novo a tática autonomista, mas o repertório ele é menos identitário e mais populista, um populismo democrático radical, que lembra lá os jacobinos, os revolucionários franceses, os cartistas, o movimento cartista na Inglaterra do século XIX, os carbonários, os populistas russos, né? A ideia de assim, nós somos 99%, era o lema de Seattle, que ocupa Wall Street em Seattle não, Nova York, ocupa Wall Street, aconteceu em 2013. Não, acho que foi 2011, não lembro, vou procurar depois, desculpe. Que eles diziam, nós somos os 99% da população, que nós somos afetados, nós somos explorados pelos 1% que detém o poder econômico e político, essa elite da nação, né? Então vejo que a crítica passa a ser menos a globalização e mais aquela elite nacional que nos oprime economicamente e politicamente. E a ideia, mais que uma globalização alternativa, uma outra globalização, há um desejo de que o Estado Nacional seja recriado, que seja mais democrático e mais social. Bom, gente, falei demais, né? Eu queria tentar ser mais didático possível. Eu vou